quiser, abra 3 aplicativos de uma vez e aproveite o novo lançamento da Samsung. Mais uma vez, pessoal, abre espaço aqui para o jornalismo da Globo. Renata Vasconcelos com novas informações sobre o desastre aéreo que acabou de acontecer em Valinhos, no interior de São Paulo. Oi, Renata. Oi, Escobar, boa tarde. O jornalismo da Globo continua apurando as informações sobre a queda desse avião bimotor por volta de 1h30 da tarde de hoje, da companhia Voa e Passa, antiga Passaredo, na zona rural da cidade de Vinhedo, em São Paulo. Essas imagens que você estava vendo há pouco eram imagens ao vivo. A gente vai voltar daqui a pouco com essas novas imagens ao vivo. Você vê agora a imagem do momento exato em que o avião cai nessa cidade de Vinhedo, em São Paulo. Fica a 70 quilômetros da capital paulista. Aí, para você ter uma ideia de onde caiu, esse avião saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes. E caiu quase chegando no destino, na cidade de Vinhedo. A gente ainda não tem informações sobre sobreviventes. O avião caiu no bairro de Capela, dentro de um condomínio de casas. Aí você vê, essas imagens são ao vivo, novamente, imagens ao vivo do momento em que as equipes de resgate, o Corpo de Bombeiros está fazendo o rescaldo do incêndio. Ainda há poucos focos de incêndio nesse momento. A princípio, não há registro de pessoas atingidas em solo, apesar de ter caído, do avião ter caído nessa área, nesse condomínio de casas. O avião caiu numa espécie de jardim em frente a uma casa. Então, a princípio, não há registro de mortos em solo. Esse avião saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, às 11h56. Como eu disse há pouco, tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com previsão de chegada a 1h50 da tarde. A Defesa Civil confirma para a gente até agora a morte de 4 pessoas, mas eu repito, o avião tinha um total de 62 pessoas a bordo. Esse avião tem capacidade para até 68 pessoas. É um avião modelo ATR-72. Segundo a Força Aérea Brasileira, equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos que atuam em São Paulo já estão a caminho do local. O número do voo, para você saber, esse número do voo do avião acidentado é COO 2283. Eu vou repetir, número do voo COO 2283, que caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo. A gente vai agora ao vivo à cidade de Vinhedo. O repórter Rafael Castro tem informações para a gente de momento. Rafael, boa tarde. Oi, Renata, boa tarde. Seguimos aqui com essa cobertura. A gente fala ao vivo, bem em frente ao condomínio aqui em Vinhedo, onde caiu o avião no começo dessa tarde. A gente observa aqui a movimentação, são muitos carros do Corpo de Bombeiros, ambulâncias que estão entrando a todo momento, além de viaturas da Polícia Militar, da Guarda Municipal aqui da cidade de Vinhedo. A gente vê aqui que a entrada da imprensa está restrita. O trabalho continua lá do outro lado, né, do Corpo de Bombeiros. Esse avião, ele caiu dentro do residencial, mas de acordo com informações passadas pela Prefeitura aqui de Vinhedo, a aeronave não atingiu nenhuma casa, apesar de ter caído dentro desse condomínio residencial, numa área com muita vegetação, muita mata. A informação que a gente tem é essa. São 62 pessoas que estavam a bordo desse avião, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, aqui em São Paulo, e a gente vê que nesse momento estão chegando mais viaturas do Corpo de Bombeiros. Há poucos instantes, Renata, eu conversei com um morador que está lá dentro, ele está vendo todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros e informou para a gente que toda a área ali está isolada e agora as equipes estão trabalhando em busca de sobreviventes. Enfim, são 62 pessoas que estavam a bordo desse avião. A gente ainda não tem ali a confirmação oficial se há sobreviventes ou
não. E nesse momento também acabaram de chegar mais carros aqui da Guarda Municipal de Vinhedo e também um helicóptero que acaba de decolar da Força Aérea Brasileira. A gente observa aqui até o som do helicóptero, que está ajudando no resgate, no trabalho de buscas de sobreviventes, enfim, de vítimas desse trágico acidente que aconteceu hoje aqui em São Paulo, na cidade de Vinhedo. Logo depois da 1 da tarde, a gente observa a movimentação muito grande por aqui. E há poucos instantes eu também conversei com o assessor de imprensa da Prefeitura de Vinhedo. Ele disse que, por enquanto, segue esse trabalho para identificar se existem sobreviventes, enfim, qual que é o panorama depois dessa tragédia aqui no interior de São Paulo. A gente observa aqui também, além do Globocop, né, tem outras aeronaves que estão sobrevoando a região, a aeronave também, o helicóptero Águia da Polícia Militar, a Força Aérea Brasileira também dando apoio nesse trabalho de procura, né, de resgate aí dessas vítimas. 58 passageiros a bordo desse avião e 4 tripulantes, avião da Passaredo, a Voipaz, companhia aérea, que saiu então de Cascavel, no interior do Paraná, com destino aqui para São Paulo, para Guarulhos. A gente observa nesse momento mais uma ambulância aqui saindo do condomínio de onde o avião caiu. Mais uma ambulância, a gente vê aqui. A gente ainda não consegue confirmar, Renata, o estado de saúde, enfim, se alguém saiu aqui. Mas eu acabo de receber a informação, Renata, nesse momento, a informação que chegou aqui para mim. Eu conversei agora há pouco aqui com o assessor de imprensa aqui da Prefeitura de Vinhedo. Informação que acaba de chegar aqui para mim pelo telefone, Daniel Neubauer. Ele é assessor de imprensa, ele está lá dentro acompanhando esse trabalho de resgate. E atenção, segundo ele, o assessor de imprensa, não há registro de sobreviventes nesse avião. Informação que acaba de ser passada, então, aqui pela assessoria de imprensa da cidade de Vinhedo, pelo jornalista Daniel Neubauer, que acompanha esse trabalho lá dentro, já que a imprensa não tem acesso. Ele acaba de me confirmar aqui que, infelizmente, não há registros de sobreviventes. Informação, volto a repetir aqui, atribuída ao assessor de imprensa da Prefeitura de Vinhedo. A informação que acaba de chegar aqui. E, Renata, o barulho aqui é muito grande, como eu falei, tem o helicóptero Águia da Polícia Militar. Vou pedir para o repórter Jefferson Barbosa mostrar para a gente aqui, que está dando apoio, né, no trabalho, então, dessas vítimas. Infelizmente, a gente volta a informar, então, aqui, informação que foi confirmada pela assessoria de imprensa da cidade de Vinhedo, aqui no interior de São Paulo. Esse jornalista está lá dentro, nesse momento, do residencial Recanto Florido. Ele acaba de confirmar aqui para mim que não foram encontrados sobreviventes. Essa é a informação que a gente acaba de apurar aqui em frente ao condomínio. Renata, a movimentação ainda segue muito grande, ainda mais agora com essa informação. E dá para perceber aqui a movimentação de outros carros também. Os moradores do condomínio, muitos conseguiram entrar lá. Como o acesso aqui está restrito à imprensa, então tem um controle muito grande da segurança aqui do condomínio e da própria polícia, da Guarda Municipal aqui de Vinhedo para controlar aí o acesso. A gente vê aqui que a Polícia Militar aqui nesse momento, ó, a viatura do BAEP, da Polícia Militar aqui de São Paulo, também vai entrar nesse momento. Atenção, mais um carro de bombeiros, também para ajudar no resgate, enfim, dessas vítimas. E volto a repetir, Renata, a informação que foi passada pelo assessor de imprensa da Prefeitura de Vinhedo, Daniel Neubauer. Ele me disse que lá dentro a destruição é muito grande e que não foram encontrados sobreviventes, infelizmente. Sim, Rafael, são 62 pessoas que estavam a bordo desse avião. Oi, Renata, pode falar. Sim, pelo seu relato, então, esse é um relato importante, 62 pessoas a bordo. Segundo as primeiras informações, não há
registro de sobreviventes, mas nós também temos a informação de que o avião caiu, a gente está vendo a imagem aérea, numa área, apesar de ser um condomínio de casas, caiu numa região de jardim, ou seja, a princípio não teria atingido ninguém em solo. O que você tem de informação? Aí você está na porta desse condomínio, da movimentação dos moradores, o que você conseguiu colher de informação sobre as pessoas que estão em volta do local do acidente? A gente viu também aí pelas imagens ao vivo que a equipe do Corpo de Bombeiros tem um caminhão grande do Corpo de Bombeiros para fazer o trabalho de rescaldo do fogo. Essas são imagens que a gente está mostrando agora, Rafael, imagens do momento do acidente. A gente vê aí as labaredas, as chamas muito altas. Essas imagens foram feitas por moradores do condomínio. E eu queria saber de você, se você conseguiu colher alguma informação sobre moradores daí de perto, o que eles relataram para você, qual é a movimentação nesse momento aí na porta do condomínio onde o avião caiu. Renata, eu conversei sim com um morador aqui do condomínio, ele está lá dentro nesse momento, falou comigo aqui pelo celular e ele informou que, claro que durante ali, na hora que o avião caiu, a filha dele viu ali, muitos moradores perceberam e gravaram, tanto que a gente vê aí nessas imagens que estão circulando, né, nas redes sociais, do momento ali exato. Eu perdi o áudio do repórter Rafael Castro, ele está em frente ao condomínio na cidade de Vinhedo, onde caiu esse avião. Daqui a pouco a gente vai restabelecer o contato com ele, mas você tem aí as imagens registradas por moradores no momento do acidente. A gente tem também uma imagem que eu vou pedir para mostrar do momento em que o avião roda em parafuso no ar. O piloto perde o controle do avião, ainda no ar, você vê aí as imagens. Veja só, o piloto parece perder o controle da aeronave. Segundo um especialista que nós ouvimos, o avião teria perdido a sustentação e caiu em parafuso. É um acidente, segundo esse especialista, parecido com o que ocorreu com um avião da Air France, um problema no stall. Ou seja, excedeu a indicação de velocidade e teria perdido, então, a capacidade de se manter estável no ar. Essas foram as primeiras informações desse especialista. Olhando as imagens da queda do avião, eles têm essa suspeita. Claro que, com o passar do tempo, as autoridades públicas, o CENIPA, a Agência Nacional de Aviação Civil, vai apurar e vai dar todos os detalhes da investigação sobre o que aconteceu com essa aeronave para cair. A gente voltou a restabelecer o contato com o Rafael Castro? Não, agora eu vou para a cidade de Cascavel, no Paraná, com o repórter Diego Canci, de onde saiu o avião. Diego, que informações você tem para a gente? Boa tarde. Oi, Renata, boa tarde a todos. Eu estou no aeroporto regional de Cascavel. Eu estou bem aqui num local onde foi montado um isolamento e a partir desse ponto a gente já não tem mais acesso. Ali ao lado já tem uma equipe inicial que faz esse contato, é justamente para receber as pessoas que têm possíveis parentes, podem ter também amigos, que fazem parte da lista de pessoas que podem estar nesse voo. Isso porque nós ainda não temos a lista oficial das pessoas, né? A lista dos nomes oficialmente de quem embarcou nesse voo. O que a gente sabe é que são 58 passageiros, além de 4 tripulantes que estavam nessa aeronave, no voo que saiu às 11h58 aqui do aeroporto de Cascavel, e já teve sim muita movimentação aqui no aeroporto. Muita gente passando. Esse ponto é onde funciona, na verdade, a praça de alimentação do aeroporto de Cascavel. É um aeroporto pequeno, mas ali em cima já tem muitos familiares e amigos de pessoas que possivelmente estavam nesse voo que saiu pouco antes do meio-dia aqui de Cascavel. Então a informação que a gente tem aqui, uma operação está sendo montada, tem equipes médicas, SAMU, equipes de profissionais médicos de saúde também aqui do município de Cascavel, uma equipe grande que foi montada justamente para dar esse primeiro apoio para as pessoas que chegam no aeroporto. Cascavel tem 350 mil habitantes, o aeroporto é um aeroporto de médio
médio porte, ele não recebe tantos voos comerciais, mas um dos destinos diários é para o estado de São Paulo, por exemplo, para Guarulhos, da onde partiu aqui de Cascavel, estava indo para Guarulhos, portanto, essa aeronave. A gente está acompanhando toda essa movimentação, tentando conversar com alguns familiares, mas não conseguimos ainda conversar com essas pessoas. Outras pessoas, cerca de 10, estavam aqui no aeroporto e acabaram perdendo o voo, principalmente conexões. Então a gente está tentando todos esses levantamentos, mais contatos, mas repito, por aqui, pelo menos ainda não há uma lista oficial com os nomes das pessoas que embarcaram nesse voo e a gente vai, claro, continuar acompanhando toda essa movimentação por aqui. Renata. Sim, Diego, é um momento extremamente delicado, tem que ser feito todo um trabalho com especialistas, psicólogos, uma equipe especializada para justamente receber os parentes dessas pessoas que embarcaram nesse voo em Cascavel. E é lógico que até os parentes têm que ser os primeiros a saber das informações detalhadas sobre as vítimas. Isso tudo precisa ser feito um trabalho muito profissional, com muito cuidado, para justamente nesse momento tão dramático acolher os parentes que vêm justamente em busca também de informações, né? A gente vai repetir, o número desse voo era o COO 2283. Que saiu aí do aeroporto de Cascavel com destino à cidade de Guarulhos e caiu em Vinhedo, a 70 quilômetros da capital paulista. Eu vou voltar agora ao local do acidente, essas são imagens ao vivo que você vê, o fogo já foi controlado. O repórter Rafael Castro está em frente ao condomínio de casas onde o avião caiu. Eu ainda não consigo estabelecer o contato com ele, mas a gente tem as imagens ao vivo da tragédia. É uma companhia de médio porte chamada Voipaz. Ela tinha um nome antigamente chamado Passaredo. Hoje, o nome da companhia, o nome social da companhia é Voipaz. Uma companhia de médio porte, um avião modelo ATR-72 com capacidade para até 68 pessoas, levava 62 pessoas no total, 4 tripulantes, 58 passageiros. A gente vê aí, são várias imagens gravadas por moradores da região que presenciaram o momento exato da queda do avião. Eu consegui restabelecer contato com o Rafael Castro. Rafael, você está com um morador aí do seu lado? É isso, Renata. Você tinha me perguntado, né, sobre a impressão dos moradores e se de fato o avião chegou a atingir alguma casa, deixar algum morador ferido. Eu tinha conversado agora há pouco com um morador, ele está lá dentro nesse momento. Ele disse que pelo menos ali em torno das casas ninguém ficou ferido, mas vou conversar aqui com o seu Silmar, que também mora aqui no condomínio, né, ao lado. Seu Silmar, como é que foi assim que o avião caiu? O senhor viu alguém aqui, chegou a ficar ferido dentro do condomínio ou não? Perfeito, Rafael. Na verdade, eu não sou morador. Meu escritório de advocacia, sou advogado, é aqui ao lado. E aí a doutora nossa, nós estávamos numa reunião, ouvimos algum barulho e rapidamente saímos, que é muito próximo do meu escritório, o avião em pirueta. E nesse inteirinho ligaram para o meu celular dizendo, olha, está caindo um avião aqui, meu amigo tal, meu amigo que mora aqui. Aquele desespero, claro. Aquele desespero dizendo, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo. E nisso o avião caiu. Então foi na sequência. Aí nós corremos para cá e estamos aqui agora, mas sabemos já que ele já nos informou que não houve nenhuma vítima do condomínio, sim, só os passageiros do avião. Caiu em frente à casa dele, ele está bem, tá? Mas não temos mais informações. O senhor sabe quantas casas tem aqui no condomínio, aproximadamente? Aproximadamente umas 200 ou mais que isso. É um condomínio de alto padrão, pessoas de alto nível, né? Enfim, é um lugar que o piloto foi muito hábil no sentido de tentar, porque ele tentou, né? Caiu e felizmente não matou ninguém, uma sexta-feira trágica, mas com o resultado poderia ser bem pior do que é, né? Lamentamos pelos passageiros que estavam no avião, mas quem estava aqui nas casas, até então não tem nenhuma informação de nenhuma vítima, etc. Obrigado pela participação aqui na nossa cobertura. Aliás, Renata, a gente observa aqui ainda a movimentação. Acabou de entrar ali um caminhão com água potável, a gente observa ali ao fundo, mais duas viaturas também do Corpo de Bombeiros, ambulâncias também que não param de chegar. E lembrando que a informação que a gente conseguiu apurar aqui, de acordo com a assessoria de imprensa da cidade de Vinhedo,
não foram encontrados, não teriam sido encontrados sobreviventes dessa tragédia. Nesse momento, mais um caminhão do Corpo de Bombeiros acaba de entrar aqui no condomínio, no residencial Florido, que é o local onde o avião caiu hoje no começo da tarde, saindo de Cascavel, no Paraná, com destino aqui ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E, por enquanto, Renata, a gente não consegue chegar muito ali perto, até porque o trabalho do Corpo de Bombeiros não para, né? E também da Guarda Municipal, da Defesa Civil também de São Paulo, de Vinhedo. Os agentes da Defesa Civil também estão dando aqui o apoio a esse trabalho de resgate dessas vítimas e também para entender o que, de fato, provocou essa tragédia. A Força Aérea Brasileira também está sobrevoando aqui a região para tentar entender o que provocou esse acidente hoje, no começo da tarde, aqui em Vinhedo, na região de Campinas, no interior de São Paulo. A gente vê aqui mais uma pessoa saindo. Vamos ver aqui, vamos tentar falar aqui. Acho que uma moradora saindo. Tudo bom? Vocês são moradores? Fala com a gente, estamos ao vivo aqui. Você viu o avião cair? Não vi. Tá certo, obrigado. Ó, nesse momento, Renata, acaba de chegar aqui mais viaturas. Deixa eu ver aqui essa viatura da Polícia Federal. Viatura da Polícia Federal acaba de entrar aqui também no condomínio residencial Florido. É o nome do condomínio, aqui em Vinhedo. A movimentação é muito grande e a maior parte dos moradores está lá dentro, como a gente ouviu agora há pouco no depoimento aqui de um advogado que tem um escritório próximo. São cerca de 200 casas desse condomínio residencial de alto padrão aqui em Vinhedo, numa área de mata, né, de uma vegetação robusta, e agora a gente vê esse trabalho. A gente está se aproximando mais um pouquinho aqui para ver se dá para apurar mais alguma informação ao vivo, mas é que, de fato, aqui o acesso à imprensa está restrito, Renata. E a gente está esperando aqui um posicionamento também do Corpo de Bombeiros, não é? Das equipes ali que estão liderando esse trabalho de buscas, de resgate. A gente ainda não falou com ninguém do Corpo de Bombeiros aqui, de fato, mas nós já temos a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Vinhedo, que confirma que não teriam sido encontrados sobreviventes nessa tragédia. Exatamente, Rafael. E segundo o jornal O Globo, também uma cidade que fica próxima. Carro preto aqui... Pois não. Sim, Rafael, só ia completar Renata, tem que... informação de que o governador do estado estaria a caminho aqui do condomínio. Pode completar, por favor. Oi, Renata. Não, a gente recebeu a informação aqui de que o governador do estado, Tarcísio Freitas, estaria a caminho aqui também do residencial para acompanhar esse trabalho de resgate. A gente está tentando saber se é esse carro preto ali que acaba de chegar, que está parado aqui na entrada do condomínio. Ainda não dá para ter essa certeza, mas a princípio seria só o carro da polícia mesmo, federal. Mas existe essa informação de que talvez o governador venha aqui também acompanhar esse trabalho, Renata. Sim, Rafael, e segundo o jornal O Globo, a cidade que fica próxima aí ao local do acidente, próxima a Vinhedo, a cidade de Valinhos, o prefeito da cidade, a prefeitura da cidade de Valinhos também participou da operação para ajudar as vítimas, também confirma que não há sobreviventes entre 62 pessoas que estavam dentro do avião. A gente tinha informação, Rafael, de que as equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que atua em São Paulo, estava a caminho aí de Vinhedo para auxiliar nas investigações e na ajuda no resgate, as equipes de resgate. Você tem informações se eles já chegaram, se essas equipes já chegaram ao local?
as equipes do CENIPA, né? Eu, por enquanto, não vi aqui essa movimentação específica das equipes do CENIPA. O que a gente observou aqui foi a chegada de um carro da Polícia Federal há poucos instantes, além da Polícia Militar, Polícia Civil também, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, além da Defesa Civil. Mas a gente está acompanhando aqui e se eles ainda não chegaram, estão para chegar, viu, Renata? Porque aqui a cidade de Vinhedo fica a cerca de 70 quilômetros da capital paulista e a gente está acompanhando isso. O que dá para perceber também é a movimentação aérea aqui, que tem helicópteros da Polícia Militar e também da Força Aérea Brasileira, que estão sobrevoando nesse momento aqui a região do condomínio Recanto Florido. Renata, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta, Rafael. É claro que nesse momento o trabalho se contém, se restringe à tentativa de resgatar alguma vítima. A gente já sabe que não há sobreviventes em solo, o rescaldo do incêndio que praticamente já terminou. A gente vê aí entre os destroços, pouca parte do avião ainda fica mais inteira. A gente viu numa outra imagem, essas são imagens ao vivo que você vê do local do acidente, a parte da frente do avião, ali algumas janelas da parte lateral do avião, ainda você vê parte da fuselagem, mas praticamente o avião completamente destruído, caiu aí nesse jardim, nesse condomínio de casas. O repórter Tiago Américo, que também está em Vinhedo, perto do condomínio, conseguiu falar com um morador. É isso, Tiago? Boa tarde. Olá, Renata. Boa tarde, se é que a gente pode falar isso. Nós estamos em outro ponto aqui em frente a um condomínio. A nossa equipe foi uma das primeiras, junto com a equipe do Rafael Castro, a chegar aqui no local da tragédia. Movimentação muito grande, a aeronave Águia da Polícia Militar sobrevoando, o Corpo de Bombeiros, literalmente é uma força-tarefa. E a gente está tentando identificar e achar moradores que realmente viram o exato momento em que a aeronave começou a rodopiar no ar e acabou caindo. É o caso da dona Rosana, né? A senhora mora bem perto daqui. O que a senhora viu? Eu ouvi o barulho muito intenso em cima da minha casa. Eu achei por um momento que fosse um helicóptero que fosse pousar. Daí, então, como eu estava na área, na varanda da minha casa, eu levantei. E quando eu levantei, que eu já vi, que eu olhei para o céu, o avião ele já estava rodopiando. De lado, ele estava rodopiando, parecia um papel no ar. E aí eu já me desesperei, gritei pela minha cunhada, falei para ela que o avião ia cair, eu achei que ele fosse cair de frente à minha casa, que é um lugar de árvore, tem até um rio também. Eu pensei que ele fosse cair ali, eu corri para minhas outras vizinhas para ver se elas saíam de casa, porque a cena era imprescindível que aquilo não fosse, que essa tragédia não fosse acontecer. Agora, a senhora estava contando que foi uma única explosão. A aeronave, ela bateu no solo, ou seja, no interior deste condomínio, e logo em seguida só a fumaça e as chamas. Isso. Foi uma única explosão. Bateu no chão, explodiu. E eu corri para minhas vizinhas perguntando se elas já tinham ligado para o bombeiro, para a polícia, e o resgate foi muito preciso, chegou muito rápido, em questão de 10 minutos. Olha, muito obrigado, dona Rosana, pelo seu depoimento. A dona Rosana, que é moradora aqui, muito próxima, viu o exato momento, assim como muitos moradores, Renata, porque as imagens que circulam na internet são de diversos moradores em vários pontos aqui da cidade, registrando algo anormal no céu, que é um barulho intenso e a aeronave fazendo vários rodopios e caindo bem ali atrás. Você vê agora que tem até outras viaturas, ambulâncias que estão dando apoio. A gente vai tentar uma aproximação da portaria principal, onde acaba de chegar mais uma viatura do Corpo de Bombeiros. A gente já não tem mais a contagem de quantas viaturas. Realmente é uma força-tarefa, né? São viaturas do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, da Defesa Civil. Chegou agora há pouco, ela continua ali estacionada, uma viatura da Polícia Federal, e são relatos de moradores ou de pessoas que viram em diversos pontos aqui da cidade. Vinhedo é uma cidade muito próspera, com diversas
áreas de indústrias e também empresas, e a gente vê lá no alto o local exato em que o helicóptero Águia da Polícia Militar está sobrevoando. É justamente lá que a aeronave com 62 pessoas acabou caindo, e a triste informação de que infelizmente ninguém acabou sobrevivendo. Informação que nós já demos aqui, mas não basta a gente reforçar. Felizmente nenhuma residência foi atingida, é uma área que não há casas. A gente conversou com outros moradores, Renata, que disseram que realmente a aeronave parece que tentou, de uma certa maneira, não fazer um estrago maior e caiu justamente não atingindo nenhuma residência, mas muito perto. Agora a gente percebe a viatura da Polícia Civil chegando agora aqui, mais uma da Polícia Federal. Existe a expectativa, olha, de que o governador venha para cá, mas é uma força, como já disse, conjunta. Polícia Civil, Polícia Federal, que estão chegando a todo momento para entrar neste condomínio. A gente percebe lá no fundo uma movimentação muito grande nas imagens do Luciano Machado, nosso repórter cinematográfico, que está neste momento tentando registrar o trabalho em conjunto, e o helicóptero Águia da Polícia Militar, que continua sobrevoando aqui em busca de fazer o reconhecimento dessa área. É uma área considerável, próxima de residências, e a gente não sabe se ainda existe um risco de explosão, mas até cerca de 30 minutos, 40 minutos, o que a gente percebeu é que ainda havia uma cortina de fumaça branca saindo do local do acidente. O helicóptero Águia, ele vai pousar num campo que nós estamos bem atrás aqui da gente. É uma área quase que rural, onde tem um pasto. O helicóptero faz esse sobrevoo, consegue fazer uma identificação e logo em seguida ele faz o pouso. Pelo que a gente percebe, ele vai mais uma vez tentar um sobrevoo na região em que aconteceu o acidente e possivelmente deve logo em seguida fazer um pouso. É um pouso que os policiais chamam de pouso de reconhecimento da região. Uma movimentação, como já disse, continua intensa no interior do condomínio, e a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações aqui do local da tragédia. Renata. Sim, Tiago, nós temos as imagens ao vivo, imagens aéreas, e a gente pode ver daqui que não há mais o risco de explosão. Aparentemente não há mais incêndio. O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar todo o incêndio, então a gente nem vê mais do alto fumaça branca. A gente tem agora a imagem do helicóptero da Polícia Militar, mas a gente via há pouco as imagens ao vivo. A gente vai abrir e vai ver que no trabalho onde está sendo feito o rescaldo do incêndio, não há mais focos de fumaça. Agora, uma vez confirmada a informação de que não há sobreviventes entre as 62 pessoas que estavam a bordo, um trabalho muito importante, claro, de apuração da investigação do acidente, no resgate dos corpos, mas também um trabalho muito importante de apoio às famílias das vítimas. Nós conversamos há pouco com o repórter Diego Canci. Ele está no aeroporto lá de Cascavel, que é um aeroporto de médio porte, de onde saiu o avião da Voipaz, e foi montada toda uma equipe técnica para poder dar as informações para os parentes das vítimas, amigos que chegam buscando informações e precisam de todo um apoio psicológico, um apoio de médicos, de assistentes sociais, pessoas especializadas para dar amparo nesse momento extremamente difícil, porque muitas vezes parentes ainda não têm as informações completas sobre se alguém da família pegou o avião, algum amigo realmente estava a bordo desse voo do avião ATR-72. Eu volto a repetir o número do voo para que as pessoas possam ter informação. O número do voo é COO 2283. Saiu de Cascavel, no Paraná, e em direção a Guarulhos, em São Paulo, com a previsão de chegada a 1h50. O avião, pouco antes de chegar a Guarulhos, caiu no meio do caminho na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Eu vou voltar então para Cascavel, onde está o repórter Diego Canci. Diego, que informações você tem para a gente? Renata, a gente segue aqui no aeroporto de Cascavel. Agora há pouco
desceram algumas pessoas, alguns familiares de pessoas que estavam nesse voo. Eu até tentei conversar ali, eles me disseram rapidamente que não queriam, nesse primeiro momento, gravar entrevista, falar com a imprensa, mas disseram que sim, havia parentes aqui no voo. Inclusive, eu acabei de conversar com uma mulher que estava chegando também por aqui, bastante emocionada, e ela me disse que o pai e a mãe dela embarcaram nesse voo que saiu às 11h58 aqui de Cascavel. Então a gente está aqui no local, o clima realmente está bastante pesado, não é para menos, né? A todo momento chegam pessoas em busca de informações, mas como aqui no aeroporto, pelo menos não foi divulgada uma lista oficial com os nomes dos passageiros, as pessoas que são trazidas para cá são imediatamente levadas para esse espaço que conta já com equipe médica, com equipe psicológica, estão tentando fazer esse primeiro trabalho de acolhimento. Então, uma equipe toda que foi montada, muita gente está ali em cima, parentes e amigos de pessoas que embarcaram ou que há suspeita de que embarcaram nesse voo. E o clima nesse momento é esse. Muita movimentação, tem toda uma correria aqui no aeroporto para tentar algumas informações. Então, lá dentro, lá em cima, sim, já tem mais informações para o pessoal que está chegando, para os familiares, mas aqui para a gente, pelo menos para a imprensa, nesse momento, não há confirmação de nomes, de lista de pessoas que estavam no voo. O que a gente sabe é que 58 passageiros embarcaram, havia 4 pessoas da tripulação também nesse voo que saiu às 11h58 aqui de Cascavel, um voo para Guarulhos. Essa aqui é uma rota diária aqui no aeroporto de Cascavel. Então a gente, todos os dias há voos, né, que vão para o estado de São Paulo, então a gente está acompanhando essa movimentação e, claro, tentando conversar com alguns familiares, pessoas que estão chegando em busca de informações. A situação de momento é essa aqui no aeroporto. Renata. Obrigada pelas informações, Diego. Claro, eu imagino que a lista oficial com os nomes dos passageiros só vai ser divulgada depois que todos os parentes das vítimas forem informados, em particular, tenham todo o atendimento especializado, atendimento psicológico, atendimento médico, que é devido nesse momento tão dramático. Ou seja, essa lista oficial só vai sair depois que todos os parentes das vítimas tenham tido acesso às informações. Eu vou voltar à cidade de Vinhedo, onde o avião caiu, com o Rafael Castro. Rafael. Renata, a movimentação aqui ainda é grande, a gente percebe aqui, ó, a fila de viaturas da Polícia Militar, são várias que estão chegando, muitas vindas da capital paulista aqui para a cidade de Vinhedo, todas essas equipes, né, para dar o apoio a esse trabalho de resgate desse acidente que aconteceu no começo da tarde de hoje aqui em Vinhedo, desse avião que caiu numa área residencial, condomínio de alto padrão aqui em Vinhedo. A gente observa aí a movimentação e a informação que nós recebemos é que o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo estaria a caminho aqui da cidade, justamente também para acompanhar de perto esse trabalho de resgate das vítimas, né? Agora que a informação foi confirmada de que, infelizmente, não há sobreviventes, então o trabalho de resgate dos corpos que segue agora durante toda a tarde. São muitas viaturas da Polícia Militar, além também da Polícia Federal e da Defesa Civil. A gente vê aqui um caminhão, mais um caminhão ali com água potável. Eu perdi a comunicação nesse momento com o Rafael Castro, mas é claro que para o local agora todas as equipes de investigação do acidente, de socorro, de resgate, melhor dizendo, dos corpos das vítimas, está sendo feito nesse momento. As autoridades locais estão indo também para prestar o auxílio. A empresa, como nós mostramos há pouco no aeroporto de Cascavel, a companhia aérea também já divulgou que está dando o suporte necessário com informações e atendimento psicológico às famílias das vítimas. Eu vou voltar, então, a falar agora com o Tiago Américo. Ele também está aí em frente ao condomínio de casas onde o avião caiu em Vinhedo. Tiago.
Não, perdi o contato com o Tiago. Agora, daqui a pouco, a gente vai tentar restabelecer esse contato. Mas também as informações que nós tivemos, a princípio, que parece ter sido uma atitude heróica do piloto que preservou, no momento da queda do avião, preservou as pessoas que estavam embaixo, porque ele caiu justamente numa área, apesar de ser dentro de um condomínio cheio de casas, mais de 200 casas nesse condomínio, ele conseguiu cair, a aeronave caiu numa área de jardim, ou seja, não houve atingidos, não houve vítimas em solo. Eu voltei a restabelecer o contato com o Tiago Américo, ele vai falar com a gente agora. Tiago. Vai, chama a gente. Olha, nós voltamos a falar ao vivo. O coronel da Polícia Militar acaba de chegar. A gente vai tentar uma palavrinha ao vivo. Coronel, o senhor pode falar ao vivo com o Jornal Nacional? Qual a importância do seu papel agora neste momento e da polícia? Olha, o papel da Polícia Militar e de todas as instituições envolvidas é, primeiro, entender o que aconteceu, né? Toda a dinâmica, verificar a possibilidade de termos sobreviventes. Isso é que nós vamos verificar agora e passar para vocês na sequência. Coronel, o que nós temos de números oficiais? Os números oficiais que foram passados pela empresa são quatro tripulantes. Só um minuto. Nós estamos ao vivo agora, o coronel acaba de chegar. 4 tripulantes e 58 passageiros, totalizando 62 pessoas. O trabalho vai durar a noite inteira, provavelmente, e uma força-tarefa aqui, né? Nós já estamos montando um posto de comando, uma força-tarefa, para permanecermos pelo menos alguns dias aqui para darmos todo o suporte necessário às instituições envolvidas. Coronel, qual é a situação que o senhor recebeu que se encontra a aeronave lá dentro? Nós acabamos de sobrevoar a área, né? A aeronave ela tá destruída. Né? Ela caiu verticalmente e já passei as imagens para o nosso Centro de Comunicação Social, ele vai divulgar para vocês. Olha, esse é o Coronel Cássio, que acaba de sobrevoar a região aqui. São imagens que a gente está acompanhando ao vivo dessa mobilização das autoridades neste momento em busca de detalhes, né? E desta força-tarefa que acontece neste momento dentro aqui do condomínio. A gente vai se aproximar, o comboio, podemos dizer assim, de policiais militares segue. Vale ressaltar que ninguém neste momento é autorizado a entrar. Os moradores puderam sair até agora, mas a informação que nós temos, existe uma certa dificuldade para que entre agora, porque são muitas viaturas como essa aí, que traz água potável para qualquer tipo de emergência e trabalho que aconteça neste momento lá dentro. São muitas forças policiais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e também a Polícia Científica que atuam neste momento, primeiro, para identificar a área, identificar como é que vai ser esse trabalho, que deve durar praticamente o final da tarde, o início da noite e deve também, obviamente, percorrer o final de semana, boa parte dele. Olha, o caminhão entrando também, é importante esses insumos neste momento, a Guarda Municipal fazendo o trabalho dela para que agilize as informações e agilize o contato das pessoas com os parentes que continuam lá dentro. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Renata. Obrigada, Tiago. O jornalismo da Globo continua acompanhando. Nós vamos atualizar você com as últimas informações desse acidente que aconteceu agora de tarde, por volta de 1 e pouca da tarde, 1h30 da tarde, quando esse avião caiu. Claro que todas as informações técnicas vão ser apuradas com todo o rigor para a gente saber exatamente o que aconteceu, né? A gente não pode agora, nesse momento, ter certeza se houve uma falha mecânica, o que aconteceu para que o piloto perdesse o controle do avião. O que a gente vê pelas imagens é que o avião parece ter caído, cai em parafuso. Nós não sabemos se o piloto conseguiu prever que estaria perdendo o controle do avião e teria direcionado para essa área de vegetação, de jardim, sem atingir exatamente uma casa. Nós não temos como saber com precisão, mas o fato é que não houve nenhuma vítima em solo, apesar de não haver sobreviventes entre os passageiros do avião. Nenhuma pessoa que estava embaixo, na casa ou no jardim, foi atingida. Eu agora vou com a repórter Zileide Silva, ao vivo de Brasília. Zileide, você tem informações sobre o CENIPA?
Isso, Renata, boa tarde a todos. Investigadores do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já se encaminharam para Vinhedo, no interior de São Paulo, para apurar o que aconteceu, enfim, para coletar as primeiras informações. A Polícia Federal, Renata, também já iniciou as primeiras investigações para apurar, enfim, o que aconteceu com esse avião. Avião que, segundo a ANAC, ele tinha uma situação normal. Ele, na consulta de aeronave cadastrada no Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião da Voepaz, antiga Passaredo, tinha a matrícula PSVPB, foi fabricado em 2010 pela ATR e tinha 73 assentos e capacidade máxima para 68 passageiros. Enfim, Renata, são as primeiras investigações começando a partir de agora. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, lamentou o acidente e prestou solidariedade aos familiares e amigos de todas as vítimas. Assim como o presidente Lula, que ao saber do acidente também lamentou o que aconteceu e também prestou solidariedade aos amigos e familiares de todas as vítimas. E, Renata, daqui a pouco, às 5h30, o chefe do CENIPA, que é o brigadeiro de ar, Marcelo Moreno, vai dar uma entrevista, quando ele vai passar para os jornalistas as primeiras informações sobre o que aconteceu em Vinhedo. Nós vamos acompanhar essa entrevista, mas podemos voltar aqui de Brasília a qualquer momento com novas informações. Renata? Sim, Lisileide, obrigada pelas informações. O jornalismo da Globo continua acompanhando e a qualquer nova informação a gente volta para falar com você. Eu volto agora para falar de Olimpíada. Escobar. Renata, a gente volta então aqui com a nossa missão de cobrir os Jogos Olímpicos. A qualquer momento o jornalismo pode então chamar com novas informações dessa tragédia, esse acidente aéreo na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.